Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês um tutorial completo da ferramenta AutoCityEduc. O que é AutoCityEduc? AutoCityEduc é uma ferramenta que foi desenvolvida de professor para professor para tornar leve a rotina de cadastramento de avaliações e lançamento de notas na plataforma Cigeduc. Se você é professor e você utiliza o Cigeduc para poder fazer o lançamento de notas e cadastramento de avaliações, pois bem, o AutoCityEduc é para você, porque com essa ferramenta vai permitir que você tenha uma rotina muito mais leve e muito mais fácil, certo? Agora eu vou fazer aqui o login para poder apresentar a ferramenta para você. Estou aqui digitando o meu login e senha. Eu estou digitando aqui o meu login e senha que eu uso na ferramenta Cigeduc, certo? Então vou clicar aqui em entrar. E vai aparecer essa tela para você. Na parte de cima eu tenho um cabeçalho, né, que está presente em todo o software, que não varia, certo? Eu tenho aqui o calendário escolar, o meu e-mail que eu utilizo para poder fazer login no Cigeduc e a minha unidade escolar, certo? Vocês podem ver aqui esses 4 botões. Esses botões servem para você navegar entre as telas. Algumas telas têm uns botões verticais, onde você consegue fazer um outro tipo de navegação. Então a gente vai ter, por exemplo, uma navegação na tela de carregar dados, onde a gente pode carregar os meus dados, carregar os dados da turma e carregar as avaliações. Na tela de cadastrar avaliações, nós não temos esse menu de navegação, mas na tela de lançamento de notas, temos esse menu também de navegação, onde a gente pode fazer o lançamento de notas digitando ou importando as notas. Nessa tela aqui de configuração, nós podemos personalizar o software de acordo com o nosso interesse, certo? Ele aqui, nesse card que eu apresento para vocês, ele mostra onde os dados que a gente carrega do Cigeduc vai estar armazenado no nosso computador. Então, no meu é esse de cá, e eu já estou com a tela aqui aberta, users, e aí eu tenho, tá vazio, certo? Eu tenho aqui uma opção de garantir um pouco mais de privacidade na visualização das informações na tela. Eu vou deixar aqui marcado para ocultar parcialmente o nome e o número de matrícula dos alunos. Por quê? Porque eu estou gravando o vídeo. E como eu estou gravando o vídeo, eu quero preservar a identidade deles. Então, ao fazer isso, o número de matrícula não vai ser mostrado por inteiro e também vai ocultar do segundo nome em diante de cada aluno. Eu posso configurar o tamanho das fontes. Aumentando aqui, eu consigo aumentar e diminuir o tamanho das fontes. Você pode colocar do jeito que você quiser, certo? Nesta tela de cá, nesse card de cá, eu consigo verificar se o software está atualizado ou não. Ele informa que ele está atualizado, e caso ele estivesse desatualizado, apareceria um botão baixar atualização, que não é o caso agora, certo? Vou salvar as configurações para manter as configurações da ocultação do nome dos alunos. Então, as configurações de privacidade e tamanho das fontes foram salvas. Eu posso vir aqui e voltar nas telas. Antes de fazer o carregamento dos dados, eu gostaria de mostrar que não existe nenhum dado dos meus alunos, nenhum dado meu carregado no sistema localmente. Observe, e aí a gente consegue ver essas informações que estão aqui em vermelho, ok?
Então, ao instalar o software, o primeiro passo que o professor tem que fazer é carregar os meus dados. Nesse caso, carregar os seus dados. Ao clicar aqui em carregar os dados, vai aparecer uma tela de confirmação. Dados do professor carregados com sucesso. Total de turmas, 13. E aqui o local onde ele foi carregado, certo? Observe, aqui aparece uma escola, a escola que eu leciono, os turnos que eu leciono, as disciplinas que eu leciono. Quanto às turmas, nós temos aqui todas as turmas que eu leciono. Só que ela apresenta aqui diferente do que nós estamos acostumados no Sigeduc. No Sigeduc nós temos aquele código, né? Então, aquele código, ele foi decifrado e no software AutoCiteDuc a gente apresenta esses códigos de uma forma muito mais amigável. E é onde o professor consegue identificar qual é a turma, qual é a série e a turma e o turno dessa turma. Então, primeiro ano A, matutino. Primeiro ano A, vespertino. E nesse caso de cá, nós temos o noturno. Ok? Vamos lá para dados da turma. Antes não tínhamos nenhuma informação. Agora nós temos que algumas informações já foram carregadas. Em carregar meus dados, nós carregamos os dados meu como professor e as turmas que eu leciono. Ao clicar em carregar dados da turma, eu estou carregando as informações de cada turma. Então aqui eu consigo carregar, verificar quem são os meus alunos, né, de cada turma. Então eu vou selecionar aqui a escola que eu leciono, certo? Eu posso aqui ocultar ou mostrar os turnos. Observe que ao descer, você vê que aqui está informando que não existe nenhum dado de aluno carregado localmente, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar nesse botão aqui, selecionar todas as turmas, para poder carregar os dados de todas as turmas. Vamos ver o que cada card representa. Eu tenho aqui primeira série A, primeiro ano A, matutino, certo? A escola, eu tenho informação do turno, tenho informação da disciplina, o código que ele se encontra, o código dessa turma lá no Sigeduc e agora o total de alunos, certo? Se você fosse professor da mesma turma em mais de uma disciplina, você tem que prestar atenção no códigozinho aqui da disciplina para não se atrapalhar nas coisas que você for fazer usando aqui o AutoCiteDuc, certo? Já selecionei todas e vou aqui carregar alunos. Ao clicar em carregar alunos, vai aparecer uma tela de confirmação. Serão carregados alunos de 13 turmas. Esse processo acessará o Sigeduc e poderá levar alguns minutos. Deseja continuar? Sim. Ao clicar em sim, o que acontece? Observe que existe essa tela, essa barra aqui para mostrar que o sistema ele não está travado, ele está carregando. Ele está fazendo uma consulta no Sigeduc. A tela não fica travada. Observe que você consegue modificar, como que se diz? Rolar a tela para baixo, a barra de rolagem. Todavia, você não vai conseguir interagir em nenhum botão nesse exato momento. Por quê? Porque quando nós estamos utilizando o Sigeduc, nós utilizamos o Sigeduc para executar uma tarefa por vez. A gente não faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, como esse sistema ele foi feito e ele simula o comportamento do professor no Sigeduc, a gente tem que garantir que você execute uma única tarefa. Então, nós bloqueamos a tela justamente para evitar que o professor tente fazer duas coisas ao mesmo tempo e aí acabe dando erro. Entende? Então, aqui o sistema ele está funcionando e está fazendo uma operação no Sigeduc. Quando é que vai aparecer essa barra aqui embaixo? Essa barra de carregamento que está mostrando, ela sempre vai aparecer
toda vez que você for fazer uma ação lá no Sigeduc. Então, se você emitir uma ação que vai interagir com o Sigeduc, vai aparecer essa barra de carregamento, ok? Então, ele vai demorar um pouquinho porque ele está visitando todas as turmas. No meu caso, eu tenho 13 turmas. Ele vai visitar turma a turma e vai fazer a extração de todos os alunos. O processo demora muito? Vamos lá. O processo de extração, carregamento, envio de notas, todo o processo que é feito através do sistema vai depender de duas coisas. A primeira coisa que vai depender é da quantidade de turmas que você tiver. Quanto mais turmas você tiver, mais processos serão executados no Sigeduc. E a segunda coisa que vai acontecer, que vai depender também, é da sua velocidade da internet. Assim como nós, ao utilizar o Sigeduc manualmente, abrindo o site, nós dependemos da velocidade da internet para poder fazer o carregamento das páginas, para poder fazer o processo de navegação. O sistema também vai depender da velocidade da internet para poder fazer cada etapa. Lembrando que é um sistema de automação e ele está replicando o comportamento humano lá no Sigeduc. Então, quando ele está fazendo a execução, eu vou pausar o vídeo. Quando terminar, a gente retoma a gravação. Olha só, a turma, o processo de carregamento já foi executado, apareceu uma tela de confirmação, e aí nós temos a seguinte informação: aluno das turmas carregados com sucesso, turmas processadas 13, total de alunos extraídos 496. E aqui ele vai informar o local no seu computador, nesse caso aqui é no meu computador, onde que essas informações foram carregadas localmente. Eu vou clicar aqui em OK. E agora, uma vez carregados os meus alunos, eu posso fazer a pré-visualização e verificar quem são os meus alunos, certo? Eu posso selecionar aqui o turno, vou botar aqui matutino, eu vou escolher a escola. Se tivesse mais de uma escola, eu poderia escolher também a disciplina física, turma A. Só vou fazer a pré-visualização da turma A. Vou clicar aqui em pré-visualizar. Quando eu clico, o nome dos meus alunos vão estar aqui. Observe que vai aparecer a situação dele matriculado, vai aparecer o nome dele, o número de matrícula aqui mascarado. Eu ocultei os caracteres internos da matrícula justamente para poder garantir a privacidade dele, a identificação dele, e também ocultei o nome dele, ou seja, a partir do segundo nome foi ocultado e eu acrescentei uma informação aqui, aluno 1, aluno 2, aluno 3, para poder fazer a diferenciação de um aluno para outro, certo? Se eu clicar aqui em matutino e em todos, eu vou carregar a pré-visualização de todos os meus alunos, certo? Então eu tenho aqui primeiro ano B, primeiro ano C, segundo A e segundo B. Uma vez feito o carregamento dos seus dados, o carregamento das suas turmas, agora você precisa fazer o carregamento das avaliações. O que isso significa? Para poder fazer o processo de lançamento de notas, o professor, com exceção do EJA, o professor precisa fazer o cadastramento das avaliações lá no Sigeduc. Sem esse processo de cadastramento, algo que a gente chama de abrir as colunas, a gente não consegue fazer o lançamento de notas, certo? Então, o que eu vou fazer? Quando eu clico em carregar avaliações, ele vai lá, visita o Sigeduc e verifica quais avaliações estão cadastradas e quais avaliações não tiveram o cadastramento, não teve o cadastramento realizado ainda, ok? Então, o que eu vou fazer?
eu posso aqui selecionar os turnos. Ao clicar aqui, eu faço o seguinte, eu mostro os turnos que eu quero, as turmas dos turnos que eu quero fazer essa sincronização. Uma observação, eu leciono no noturno o EJA, e pelo fato do EJA ter uma modalidade diferente de avaliação, a gente não consegue fazer o cadastramento das avaliações no EJA, para o EJA. Ao fazer o processo de sincronização, vai dar erro, certo? Mas vamos deixar aqui para poder mostrar. Então aqui eu tenho 13 turmas. Ao clicar em selecionar, já estão todas selecionadas. Ao clicar em sincronizar avaliações, vai aparecer uma tela de confirmação perguntando se eu quero fazer essa consulta, fazer essa sincronização, certo? Eu vou clicar aqui não, porque antes eu quero mostrar aqui para vocês que eu não tenho nenhuma avaliação aqui localmente carregada localmente para poder fazer a visualização, certo? Agora eu vou clicar aqui em sincronizar. Eu vou fazer para 13 turmas e ele vai verificar unidade por unidade, turma por turma, o processo das avaliações. Como eu disse, é um processo que ele vai visitar para cada unidade, para cada turma, as avaliações que eu cadastrei, certo? Que eu já tenho lá cadastrado no Cigeduc. Como o noturno, no meu caso, eu ensino EJA, a situação vai ser diferente. Vai aparecer uma tela de notificação mostrando que deu erro, mas a gente sabe que de fato não é erro, porque a gente não consegue cadastrar avaliações para o EJA, certo? E aí ele vai informar, vai trazer todo um sumário. Foram carregadas tais informações de tais turmas. Então, é um processo que demora um pouquinho, de todos esses processos de carregamento. É um processo um pouco mais lento, justamente pelo fato de que ele visita as 3 unidades para cada turma. Novamente, quanto mais turma você tiver, mais tempo vai levar para poder fazer esse processo de sincronização. Eu vou pausar o vídeo. Quando o processo estiver finalizado, eu vou retomar com a gravação, ok? Uma vez terminado o processo, uma janela de confirmação vai aparecer, certo? Turmas com erro 3, como já tinha dito para vocês. Na verdade, não trata-se de um erro, porque no noturno a gente não faz o cadastramento de avaliações, certo? Nós temos aqui uma mensagem de resumo e temos também que os dados foram salvos nesta pasta aqui, nesse endereço aqui, certo? Localmente. Então, das 13 turmas, 10, a ferramenta conseguiu fazer o processo de sincronização. Eu vou clicar aqui em OK. E agora, eu posso fazer a verificação. Novamente, eu posso selecionar aqui os turnos, certo? Eu posso selecionar as unidades e selecionar as turmas. Vou deixar tudo selecionado. Vou descer primeira, segunda e terceira unidade. Na primeira unidade, com avaliações 10, pendentes 0. E aqui eu consigo verificar a quantidade de avaliações para cada disciplina e turma que eu fiz o cadastramento na primeira unidade. E aqui eu consigo verificar o detalhe. Então eu posso clicar aqui, ver que essa turma, eu tive essa avaliação AV1, eu fiz na data de 2 de março, AV2 em abril, AV3 em abril e AV4 em abril também. Consigo verificar os valores de cada avaliação, a ordem, o tipo e categoria, certo? Clicar aqui em uma outra turma, segundo A, vespertino, AV1, AV2, AV3, AV4,
as datas, o tipo de avaliação, categoria e o valor de cada uma delas. Vamos aqui para a segunda unidade. Quando eu clico em segunda unidade, eu tenho aqui turmas com avaliações cadastradas. Então, eu tenho todos os primeiros anos. Fiz 5 avaliações, né? 5 cadastramentos de avaliações. AV1, AV2, AV3, AV4 e AV5. E o sistema também mostra as turmas que eu não fiz o cadastro, ou seja, estão como pendentes. Temos aqui 2 turmas do primeiro ano, 2 turmas do matutino e 3 turmas do vespertino. A gente vai fazer o cadastramento de alguma delas aqui usando o software. Quando eu clico em detalhes de avaliação, vai aparecer os detalhes apenas das turmas nas quais eu fiz o cadastramento das avaliações e consigo verificar aqui o que eu configurei para cada uma delas. Na terceira unidade ainda não iniciou, então a gente vai informar que todas elas estão pendentes. E detalhe das avaliações não vai aparecer. Então esse processo ele demora um pouquinho, mas ele é bem legal. Por quê? Porque o professor, quando ele está fazendo o cadastramento das avaliações para poder fazer em seguida o lançamento das notas, e esse cadastramento das avaliações é um processo lento para abrir todas as colunas, porque também depende da quantidade de avaliações que você fizer e da quantidade de turmas que você tem. Uma hora ou outra o professor cansa e o professor para com o processo de cadastramento e depois retoma. Se o professor não fizer a anotação, olha, parei, já fiz tais turmas, estão faltando turmas XYZ. Se ele não fizer isso, certamente ele vai esquecer. E aí ele vai ter que ir lá no Sigeduc verificar turma por turma para saber qual ele já fez o cadastro e qual ele não fez o cadastro ainda, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o processo de cadastramento das avaliações. Eu vou abrir aqui o meu Sigeduc. Eu vou entrar aqui, vou abrir aqui o meu Sigeduc, vou fazer o login e vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui em gerenciar avaliações das unidades, buscar quais são as minhas turmas. Vamos lá, que estão pendentes. Segunda unidade, deixa eu tirar aqui a primeira, tirar aqui a terceira, certo? Segunda unidade, as minhas pendências são segundo A e segundo B matutino. Então eu vou pegar aqui, deixa eu botar aqui um pouquinho para o lado, vamos ver. Segundo A e segundo B matutino, vou clicar. Não foram encontradas atividades cadastradas para essa unidade. Segundo B, não foram encontradas atividades cadastradas para essa unidade. Então a gente vai fazer o cadastramento dessas 2 turmas, certo? Então eu vou clicar aqui em cadastrar avaliações. Eu vou selecionar a escola. Vou selecionar o turno. E aí eu vou, atualizar a lista. Ou seja, só está mostrando para mim aqui as turmas do matutino. Ok? Eu vou fazer nessa turma, nessa unidade, vou considerar que eu vou fazer 4 avaliações. Então eu vou clicar aqui em 4 e vou clicar em registrar. Quando eu clico em registrar, observe que apareceu para mim, deixa eu aumentar aqui a tela. Apareceu aqui para mim 4 campos: AV1, AV2, AV3, AV4. Se eu colocar 3, vai reduzir para 3. Se eu colocar 5, vai aparecer 5. Então eu vou colocar aqui 4 avaliações.
certo? Observe que a descrição já aparece digitado, AV1, AV2, AV3, AV4. Tipo de avaliação, categoria de avaliação, são os mesmos campos que aparecem para você no Sigeduc. Então aqui eu vou escolher, primeiramente eu vou colocar aqui, primeiro como teste rápido, eu vou colocar aqui como atividade presencial, aqui também eu vou colocar como atividade em grupo, complementar, depois eu vou fazer essa edição, porque esse cadastro aqui não vai ser o cadastro da minha unidade em si, aqui é só para meu processo avaliativo, aqui é um processo apenas demonstrativo para vocês. Aqui eu vou colocar como exercício, atividade presencial, e aqui eu vou colocar como prova, atividade presencial. Agora vamos botar os valores. Eu vou considerar que a primeira vale 2 pontos, a segunda 2 pontos, a terceira 3 pontos e a quarta 3 pontos. 3 mais 3, 6. 2 mais 2, 4. 6 mais 4, 10 pontos. Agora eu vou escolher as datas. Eu vou colocar aqui, escolher o mês 7. Como a gente começou o ano letivo, depois do recesso, no dia 6, eu vou botar aqui 6, 7, porque eu já sei que são dias letivos, certo? Mas aqui o professor tem que escolher a data da sua avaliação. Aqui é só caráter demonstrativo, vou colocar aqui 9, certo? 6, 7, 8 e 9. Depois eu vou fazer a exclusão e a correção quando for fazer de forma definitiva. Então vou revisar. Eu tenho AV1, AV2, AV3, AV4, teste, atividade presencial, atividade em grupo, complementar, exercício presencial, prova presencial. Aqui eu tenho na data da avaliação, o primeiro campo é o dia, o segundo campo é o mês e aqui eu tenho o ano, ok? Então eu vou clicar em cadastrar avaliações. Quando eu clico em cadastrar avaliações, uma mensagem aparece: selecione pelo menos uma turma antes de cadastrar as avaliações. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar quais são as turmas, segundo B e o segundo A. Então eu vou segundo A e o segundo B matutino. Ao clicar em cadastrar, vai vir uma tela de confirmação. Deseja cadastrar as avaliações no Sigeduc agora? Unidade 2, quantidade de avaliações 4, quantidade de turmas 2, e aqui eu tenho as turmas. Sim. Quando eu clico em sim, ele vai fazer o cadastramento no Sigeduc de uma única vez para as duas turmas. Ou seja, o professor que antes ele precisava fazer o processo de cadastramento, abrindo coluna por coluna, digitando as mesmas coisas várias vezes, turma a turma, com Auto Sigeduc, ele faz esse processo de forma otimizada. Por quê? Porque ele faz um processo de escolher a quantidade de avaliações que ele vai fazer de uma única vez, onde vai abrir todos os campos. Ele vai fazer o processo de digitação uma única vez e fazer o cadastro para todas as turmas que ele quiser com aquelas configurações. Então, se eu quiser selecionar 10 turmas e colocar as mesmas datas, as mesmas notas para todos os processos avaliativos, usando os mesmos esquemas de avaliação para todas as turmas, eu consigo fazer isso de uma única vez, certo? Se não, você vai ter que selecionar um grupo, faz um processo de cadastro, seleciona um outro grupo, faz outro processo de cadastro, e aí você consegue fazer do jeito que você quiser. Encerrou aqui o processo de cadastramento. Então eu tenho aqui turmas cadastradas segundo A, segundo B. Eu vou aqui no meu Sigeduc, eu vou atualizar a página. Observem, informações cadastradas com sucesso. Eu vou voltar, vou selecionar o segundo B matutino, cadastrado também. Ou seja, é um processo muito otimizado,
porque o professor que tinha que fazer um processo passo a passo, lento a lento, o Sigeduc, ele não permite fazer esse tipo de replicação que o AutoCityDuc faz. Então você consegue economizar bastante tempo, porque uma vez digitado e ele tá executando a função, executando a ação no Sigeduc, ele vai demorar um tempo. Você pode sair, você pode beber uma água, né? Você pode mexer no celular, enquanto o sistema faz tudo por você. Então aqui eu já fiz o cadastro das avaliações, já mostrei no Sigeduc que as avaliações foram cadastradas. Qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer o lançamento de notas. Então, para fazer o lançamento de notas, existem duas formas. Vai existir a forma de digitar as notas, como vocês podem ver, que é a primeira tela que aparece, e importar notas, certo? A gente vai fazer um processo de digitação de notas e importação também, um para uma turma e um para uma outra turma. Então, eu vou fazer o seguinte: na digitação das notas, eu vou selecionar a turma do segundo ano A matutino, certo? Eu vou selecionar a disciplina. Observe que nessa eu sou professor de física, então, e aqui vai mostrar todas as disciplinas. Então, se eu clicar em química e colocar para carregar alunos, nenhuma turma com alunos foi encontrada para os filtros selecionados. Então, eu tenho que selecionar os filtros corretamente. Eu vou fazer a digitação das 4 avaliações, que foram as avaliações que eu fiz o cadastramento. Não vou colocar 4 não, vou colocar 3, certo? Para poder não tomar o tamanho da tela toda. Então aqui eu tenho meus alunos e tenho as avaliações. Quais são as vantagens do digitar notas no AutoCityEduc? Vantagem número 1, o sistema ele não expira. Então, se você começar o processo de digitação hoje e for concluir amanhã, se você não fechar o sistema ele não vai expirar. Essa é uma baita vantagem, uma vez que quando você vai fazer isso no Sigeduc, você tem que ir fazendo, salvando, porque a sessão pode expirar a qualquer momento e a gente nem sabe quando que isso vai acontecer. A segunda vantagem que eu tenho é poder utilizar as teclas direcionais do teclado. No Sigeduc, se você quiser sair do nome Adriele para o nome Carlos, você pode fazer usando o mouse, certo? Ou você tem que fazer apertando o Tab, percorrendo todas as colunas. Com AutoCityEduc não. Você pode usar as teclas direcionais para poder navegar do jeito que você quiser entre as avaliações e entre os alunos. Qual é a outra vantagem que nós temos do AutoCityEduc? Nós podemos copiar a coluna inteira. Então eu vou digitar aqui 0 para esses alunos. Aqui eu vou digitar 1 nesses alunos de cá. Aqui tá bom, certo? Se o professor quiser reaproveitar a nota, sem ter que digitar novamente, o professor vai copiar a coluna de nota que ele quer, clica aqui em copiar, uma tela de confirmação, e agora eu vou com o teclado Ctrl V. Quando eu clico no teclado, as notas foram copiadas. Se eu clicar aqui novamente, notas copiadas, certo? O professor errou. O professor, quando estava fazendo a correção das provas e fez a digitação, o professor, na hora da correção, o gabarito estava errado e o professor vai ter que modificar a nota de todos os alunos, mas o professor ele já digitou no Sigeduc. E aí o que acontece? O professor tem que fazer isso, ó, apagar nota por nota no Sigeduc. No AutoCityEduc não. No AutoCityEduc o professor ele pode selecionar a coluna que ele quer limpar
clica e toda a coluna é apagada, certo? Então, eu tenho esses alunos aqui, segunda avaliação, AV2. Eu vou colocar aqui mais algumas notas. Vou botar aqui umas notas aqui no 2 pontos, nesse de cá. Em AV3, eu vou colocar umas notas aqui também. Eu vou colocar umas notas aqui também. Certo? Apenas essas notas. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo de envio das notas para o Cigeduc. Então, eu já estou com minhas notas digitadas, certo? Eu vou lá no Cigeduc, certo? Vou selecionar a turma, que é o segundo ano A, matutino. Eu vou fazer o seguinte. E vou baixar aqui, ó. É só para poder proteger o nome dos alunos, certo? Então eu vou aqui, clicando, e observe que não tem nenhuma nota digitada, certo? Nenhuma nota digitada. Eu vou lá no Auto Cigeduc, já estou com minhas notas digitadas aqui, e vou enviar para o Cigeduc. Ao clicar para enviar, vai aparecer a informação. Confirma o envio das notas para o Cigeduc, escola, turma, disciplina e avaliações. Sim. Você verificou, é essa turma mesmo? Pronto, envia. E aí, o que o sistema vai fazer? O sistema ele vai lá no Cigeduc e vai fazer o processo de preenchimento dessas notas lá. Acontece que o Cigeduc, às vezes, o processo de preencher, essa lista que se encontra aqui, ela está com uma ordem diferente dessa lista de cá. E aí, o que acontece? Não acontece nada. O sistema ele já foi programado para poder fazer o preenchimento não baseado na ordem, mas baseado no nome do aluno. Então, ele vai procurar Adriele, aqui, o nome completo dela, e vai lá no sistema e vai procurar Adriele lá. E aí, ela vai fazer o preenchimento. Vai procurar Daphne, o nome completo de Daphne, vai lá na tela do Cigeduc, vai procurar Daphne e vai fazer o processo de preenchimento, certo? É um processo que demora um pouquinho de tempo, não demora muito, certo? Vai depender também da quantidade de alunos, vai depender da velocidade da internet e vai depender da quantidade de avaliações que você digitou e você está enviando para o sistema. Então, digitar utilizando o Auto Cigeduc é muito melhor do que utilizando o Cigeduc, certo? Por quê? Porque, como eu já falei, não expira. E se você for observar, a gente não precisou digitar a senha novamente. Por quê? Porque ele já foi programado para poder capturar a senha do processo do login. Então eu tenho aqui a duração do lançamento 1 minuto e 28, notas preenchidas 53. Alunos locais não encontrados ou ignorados. Nós temos esses 6 alunos e 6 alunos cá. O que isso significa? Observe que esses alunos aqui, ele apresenta como RPP. E aqui não está como RPP, ou seja, no Cigeduc ele tem o RPP, certo? E localmente ele não tem. Isso é um erro? Não, isso aí eu vou até ajustar depois, porque se trata do mesmo aluno. Mas qual é a importância dessa funcionalidade de controle? A importância é que às vezes o sistema exclui aluno. O sistema exclui aluno do processo de lançamento
E aí, às vezes, aquele aluno que você digitou aqui não vai estar lá na hora de fazer o lançamento do nosso SIGEDUC. E aí o sistema ele vai encontrar. Da mesma forma que a gente fez um cadastramento, fez um processo de baixar os alunos do SIGEDUC localmente e chegou alunos novos e a gente não fez uma atualização, a gente não baixou novamente esses alunos, esse aluno ele vai se encontrar na tela de lançamento de notas, porém ele não vai se encontrar na nossa planilha, e aí vai informar alunos ignorados. Então é um sistema de controle para que a gente saiba de fato se novos alunos foram adicionados ou se alunos foram removidos da relação de alunos da turma, ok? Eu vou clicar aqui em OK. E agora vamos verificar lá no SIGEDUC. Eu vou atualizar a página. Ele vai voltar para a primeira unidade. Clico em segunda unidade. Observem as notas digitadas. Os alunos que ficaram sem digitação foi justamente os alunos que tiveram inconsistência nos nomes. Observe RPP e RPP. Nos demais, o preenchimento ocorreu de forma integral. Ok? Observe. Não preencheu porque ele é RPP. E assim sucessivamente. Certo? Agora, vamos fazer o processo de importação das notas. Então, eu vou clicar aqui em importar notas. E eu quero importar as notas do segundo B matutino. Só que eu preciso ter a planilha com os alunos. Entende? Então, antes de fazer o processo de importação, eu preciso fazer o processo de digitação dessas notas. Então, eu venho cá em digitar. Vou clicar em baixar planilha. Segundo B matutino. Uma planilha foi gerada. Local, ele vai informar o local. O que você vai fazer? Você vai lá nesse lugar. Deixa eu pegar aqui a página. Tá aqui. Eduardo. Planilhas Excel. Escola. Ela de cá. Vou fazer o processo de digitação. Vou clicar aqui, OK. Vou abrir minha planilha. E vou fazer o processo de digitação. Eu vou pegar aqui, vou digitar algumas notas. Eu vou digitar aqui Vou digitar aqui 2. Vou digitar aqui 0. E aqui eu vou botar 1. Vou precisar salvar. Para eu poder salvar, como é que eu estou utilizando um MacBook, eu vou vir para cá. Cadê? Deixa eu ver aqui como é que eu faço o processo de salvamento. Cadê? Arquivo. Exportar. Excel. Então, precisa ser em Excel. Eu vou salvar. E eu vou escolher local. Certo? Eu vou colocar o local, o mesmo local da planilha. Então, eu vou pegar aqui, Users, Planilhas Excel, e eu vou salvar aqui. Exportar. Sim, substituir. Pronto. Eu já tenho aqui minhas notas. Eu vou vir para cá. Segundo B, já tenho ela aqui digitada, certo? Então, eu vou lá no sistema. Eu vou lá e vou fazer o processo de importação. Eu vou clicar aqui em importar. Vou selecionar o arquivo.
vou lá na pasta e vou importar. Quando eu clico Open, agora o processo é carregar as notas. Eu clico em carregar as notas e aí vai aparecer todas as notas que foram digitadas lá na minha planilha aqui. Eu vou lá, antes de tudo, vou poder mostrar para vocês que no segundo B matutino, vou clicar aqui em segunda unidade, vou mostrar que não existe nenhuma nota digitada. Então eu venho cá, já digitei e vou enviar para o Cigeduc. Vai aparecer uma tela de confirmação e na tela de confirmação vai dizer quais avaliações eu estou importando, a unidade, a disciplina, a turma e por aí vai. Vou clicar em sim. Ao fazer isso, vai aparecer a tela de a barrinha mostrando que o processo de importação de notas está sendo que as notas importadas estão sendo enviadas para o Cigeduc e nós temos que aguardar. Qual é a vantagem da gente utilizar essa ferramenta, essa funcionalidade? Uma vantagem que nós temos é o seguinte, que ao longo da unidade a gente pode ir digitando as notas com calma e mantendo nosso arquivo reservado, nosso arquivo guardado. Para quando a gente for fazer o processo de envio, a gente pode enviar tudo de uma única vez. Qual é a segunda vantagem que nós temos? É que ao termos um arquivo já digitado, a gente não precisa ficar digitando novamente lá no Cigeduc e digitando e salvando, digitando, guardando e salvando o progresso. A gente não vai precisar fazer mais isso, certo? Porque a ferramenta faz tudo para você. Uma outra vantagem que nós temos é que se um aluno faltar a avaliação, ele vai mostrar que aquele aluno faltou a avaliação. E como que a gente sabe que o aluno ele faltou a avaliação? Por exemplo, no caso da plural, é se o nome dele não estiver na lista. Se o nome dele não estiver na lista, ele vai dizer que aquele aluno faltou a avaliação. Ok? Esse faltar a avaliação aqui é tipo assim, o aluno estar numa lista, não está na lista da avaliação, e ele estar presente lá no Cigeduc. E aí ele vai mostrar como se tivesse faltado. E vai mostrar em vermelho. Eu tenho aqui a confirmação. Alunos locais não encontrados ou ignorados. A mesma coisa que nós tínhamos aqui. Todos eles com a situação de RPP. Essa situação a gente vai resolver mais na frente, porque se trata dos mesmos alunos. Ok? Então eu tenho aqui. Ok. A gente vai lá no Cigeduc. Vai atualizar. Vou clicar em segunda unidade. E aí as notas foram digitadas, certo? Tem mais vantagens em utilizarmos essa importação das notas? Sim. Se a gente está trabalhando com um projeto e as notas já estão digitadas, por que você tem que digitar novamente? Basta reaproveitar. Então, assim, não vai expirar. Segundo, você digita uma única vez. Se você for professor da mesma disciplina, de mais disciplinas para uma mesma turma, você também digita uma única vez, porque você pode, digitou uma vez, copiou na outra planilha e colou, e você pode reaproveitar essas notas. Ou seja, uma infinidade de vantagens que você tem ao utilizar essa ferramenta para o lançamento de notas, certo? Então, com isso nós encerramos o tutorial com a ferramenta AutoCiteDuc. Após esse tutorial, você já está apto a dar os primeiros passos, fazer o processo de carregamento de dados, os seus dados, os dados das turmas e das avaliações. Você já consegue fazer o processo de cadastramento das avaliações e lançamento de notas, certo? Qualquer dúvida é só chamar o professor Eduardo,
E o professor Eduardo estará apto para poder tirar qualquer dúvida que você venha a ter, certo? Forte abraço. Ao terminar esse processo, você pode sair, clicar aqui em sair.